Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Pode deixar. Deus seja louvado, Deus seja glorificado por essa noite preciosa, especial, que nós estamos reunidos na casa do Senhor para o encerramento desse trabalho tão lindo que o Senhor Deus proporcionou a essa igreja. Aproveitando que você está em pé, abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, lá no Antigo Testamento, livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel. Obrigado, meu irmão. Capítulo de número 3. E enquanto você localiza o livro do profeta Joel, capítulo 3, eu quero aqui louvar o Senhor, quero exaltar o nosso Deus pelo privilégio de poder servir essa igreja nessas 2 noites. Deus os abençoe de uma maneira linda e preciosa. Louvar a Deus em especial pela vida do anjo dessa igreja, o pastor Aguinaldo, que é alguém por quem nós nutrimos também um sentimento de amizade, de carinho. Deus abençoe muito o senhor, pastor Aguinaldo. Uma das coisas que eu admiro no pastor Aguinaldo é que ele tem o coração quebrantado, né? Ele começa a falar, já começa a chorar. E o Lucas, só de inveja, está ficando igualzinho o senhor. Ele está assim também. Qualquer coisinha está chorando, né? E daqui a gente observa quando a liderança tem o coração quebrantado. E a Bíblia diz que perto está o Senhor dos que têm o coração contrito. Que Deus abençoe, que Deus conserve com esse sentimento de submissão, de devoção, de entrega na presença de Deus. Deus abençoe Lucas e sua família. Deus abençoe muito. Louvo a Deus também pela vida da minha esposa que está aqui. As crianças estão lá no culto com as demais crianças. Com certeza o culto lá está sendo pentecostal, né? Está animado lá o negócio, com certeza. Deus abençoe jovens, adolescentes. Que Deus abençoe de uma maneira poderosa. Eu sempre falo algo para a igreja que eu quero falar aos jovens aqui hoje e aos adolescentes. Que a bênção que estava sobre os rebanhos de Jacó, a bênção da multiplicação, esteja sobre vocês também. Que esses jovens sejam multiplicados e cresçam cada vez mais, para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Joel, capítulo 3, versículo de número 3. Embora muito do que eu vou falar aqui, rapidamente, eu quero ser breve hoje, você já ouviu falar aqui hoje, porque esse culto está todo correndo dentro da mesma linha de raciocínio, e o Espírito de Deus está no controle. Joel, capítulo 3, versículo de número 3, se você localizou, pode dizer amém? Amém. Está escrito assim: lançaram sortes sobre o meu povo, trocaram um menino por uma prostituta e venderam uma menina a troco de vinho para se embriagarem. Percebeu o peso desse texto? Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Observe. Trocaram um menino por uma prostituta e venderam uma menina a troco de vinho para se embriagarem. Meus irmãos, eu estava pensando, nós estamos aqui em uma leitura hoje, no livro do profeta Joel. Profeta Joel, que dentro de nossa classificação teológica, está inserido entre os profetas menores,
E os irmãos lembram que essa classificação, profetas maiores, profetas menores, ela não se dá pela importância do profeta em si, mas ela leva em consideração o tempo que cada um profetizou, a abrangência do ministério e assim por diante. E a Bíblia nos apresenta 4 profetas maiores. São eles Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E a Bíblia nos apresenta 12 profetas menores. São eles Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Dentre os profetas menores, alguns eu tenho um apreço maior na leitura de seus escritos. Um deles é o profeta Joel. Todas as vezes que eu prego sobre Joel, eu tenho cuidado de dizer que a mensagem de Joel é uma mensagem extremamente atual. Alguém lendo o livro do profeta Joel, se não soubesse do que é que se tratava, diria que talvez o livro de Joel foi escrito essa semana. Foi escrito esse dia, porque é uma mensagem extremamente atual. A época de Joel, o tempo de Joel, era um tempo muito parecido com o tempo que nós estamos vivendo. Embora falar sobre tempo de Joel é um desafio dentro da teologia. Por quê? Porque nós, de fato, não sabemos quando Joel profetizou. Nós não sabemos qual foi o tempo de suas profecias, porque no seu livro, Joel não cita datas, Joel não fala nome de reis, e Joel não apresenta nenhum dado histórico ou evento histórico que seja relativamente ou que seja suficientemente relevante para que nós pudéssemos contextualizar ele dentro de um tempo exato. O pensamento mais provável sobre a profecia de Joel é que Joel profetizou depois do reinado da rainha Atalia. Atalia, você lembra? Aquela mulher tomada por um espírito sanguinário, que se levantou na nação e disse: eu vou matar todo mundo da descendência real, e eu mesma me assentarei no trono para governar. E assim ela faz. Ela se levanta, promove uma mortandade da descendência real, se assenta no trono para governar, e ela acha que está soberana sobre a nação. O que ela não sabe é que lá dentro do templo de Deus há um menino, há uma criança, que por providência de Deus foi guardada, foi escondida. E a Bíblia diz que enquanto Atalia reinava sobre a terra, o menino escondido no templo crescia, até o tempo que julgaram que ele já tinha habilidade para pelo menos se assentar no trono e, subordinado a conselhos de pessoas mais experientes, pudesse governar sobre a nação. Então os sacerdotes promovem uma revolta, Atalia é morta, ela sai do trono e o menino vai sentar no trono, Joás. O problema é que quando ele se assenta no trono, Joás tem 7 anos de idade. Como ele não tem ainda maturidade para governar, ele fica liderando sob a tutela dos sacerdotes. Os sacerdotes orientam e ele lidera a nação. No seu livro, quando Joel vai fazer um apelo para conclamar a nação, Joel não fala aos reis, Joel fala aos sacerdotes, dando a entender que os sacerdotes tinham grande autoridade no seu tempo. Por isso, contextualizamos o livro de Joel a esse tempo específico, depois do reinado da rainha Atalia. Mas o que vai ser relevante para nós aqui hoje não é tanto o tempo, mas a descrição dos acontecimentos que Joel faz no seu tempo.
Joel não é um livro grande, é um livro de apenas 3 capítulos. E quando você vai ler esse livro, começando pelo capítulo 1, Joel faz uma descrição de que a nação no seu tempo estava passando por um caos completo e absoluto. E por que a nação estava passando por esse caos completo e absoluto? Por uma razão muito clara que Joel especifica no seu livro. Ele diz que há uma praga de gafanhotos que veio contra a nação e está destruindo a nação. E Joel é tão específico que ele fala sobre quais são os gafanhotos. Alguém pensa que é um gafanhoto em 4 estágios diferentes. Outros entendem que se trata de 4 tipos de gafanhotos. Eu estou nesse segundo grupo, que entendem que Joel está falando de 4 tipos de gafanhotos. E quais são eles? Joel, no capítulo 1, versículo 4, Joel fala que o que ficou do gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador comeu o gafanhoto devorador. O que ficou do gafanhoto devorador comeu o gafanhoto destruidor. Então ele fala sobre 4: cortador, migrador, devorador e destruidor. Apenas a título de memorização, repita comigo: cortador, migrador, devorador e destruidor. Esses são os 4 tipos de gafanhotos que estavam destruindo a nação. O interessante é que quando nós olhamos para a maneira como esses gafanhotos atuavam, parece em muito com alguns tipos de ataque que algumas pessoas sofrem hoje. Por exemplo, ele fala sobre o cortador. Quem era o cortador? O cortador era aquele que vinha, ele se alojava na plantação e ele destruía flores e folhas, de maneira que quando ele ia embora, toda a beleza que havia na plantação havia sido arrancada, e a plantação ficava com aspecto de destruição. Você já viu uma árvore sem folhas, sem flores, sem nada? É o aspecto da destruição. Assim ficava a plantação. Podemos dizer que o gafanhoto cortador vinha e roubava a beleza da colheita, a beleza das plantas, a beleza das árvores. Eu não sei se você consegue perceber, mas de vez em quando a gente encontra algumas pessoas dentro da igreja que parece que muito facilmente elas perdem, entre aspas, o encanto, a beleza com as coisas que elas possuem. Vou explicar de uma maneira bem clara. Pastor Aguinaldo, por gentileza, me diga um carro que é o carro dos seus sonhos. Diga um carro bom que o senhor quer comprar. O senhor quer comprar a SW4. É humilde, né? A SW4. Valor, o senhor já chegou a ver mais ou menos a FIP dela? 450. Tá. Então vamos. E que ele compre em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Depois eu venho aqui e eu venho só para andar nela. Mas imagina comigo, Lucas. O pastor trabalha 1 ano para comprar a SW4 que ele quer. Amém, pastora? E ele compra. Ou seja, qualquer um de nós ou qualquer outro carro. A primeira semana que a gente compra, evangelista Diego, sabe o que acontece com a gente? Primeira semana que você comprou o carro, eu vou lhe dizer o nosso comportamento. Encera todo dia. Silicone no painel. Pretinho no pneu. Dependendo do grau de ciúme, nem a esposa vai dirigir. Se ela entrar e bater a porta, está feita a guerra. Por quê? Porque eu estou vendo a beleza daquilo está me encantando. Eu estou empolgado. O problema é que alguns trabalham, eu quero. Compra. 1 mês, está animado. 2 meses, está animado. Com 3 meses, o carro ainda é novo. Ele está dizendo, não sei, parece que perdi o encanto. Perdi a beleza. Não é do jeito que eu queria. Trabalha, compra outro e o processo se repete. Ou aquela mulher que diz para o marido, meu amor, a casa que a gente mora não me agrada. Eu quero sair daqui. Ele diz, fica tranquilo, daqui 2 meses a gente vai mudar dessa casa. Quando ela entra na casa nova, 1º mês, essa é do jeito que eu queria. Ela arruma tudo, ela limpa a casa, ela coloca as coisas no lugar, é do jeito que eu sonhei.
4 meses, ela está dizendo, perdi o encanto, não quero mais. Eu estou falando de coisas físicas, mas traz isso para o âmbito dos relacionamentos. Aqui, obviamente, que não tem, graças a Deus, mas de vez em quando a gente encontra por aí aquelas moças que uma vez por mês ela está postando que recebeu o presente de Deus. Aí ela recebe o presente de Deus e diz, esse eu amo, esse é o caso. 20 dias está dizendo, perdeu a graça, vai embora. Porque parece que tem algo que a pessoa luta, busca, clama, ora, vai atrás, mas quando recebe, parece que tem algo que tira a beleza. E a pessoa vive desanimada com aquilo que possui, vive insatisfeito com aquilo que tem, vive insatisfeito com aquilo que recebeu. Gafanhoto, cortador. Depois dele vinha o migrador. Quem era o migrador? Está falando. Vinha o migrador. Quem era o migrador? O migrador era aquele que vinha, produzia um caos na plantação e ia embora. Aí a nação dizia, não, foi um acidente, a gente vai recuperar. Aí trabalha, quando está recuperando, o migrador que foi embora volta, destrói, a pessoa trabalha, quando está recuperando, o migrador volta, destrói e vai embora. De maneira que a nação vivia de prejuízo em prejuízo. Percebe que tem gente assim? Que está em casa, a televisão queima. Não, foi uma fatalidade. Acontece, vou comprar outra. Vai lá na loja, parcela em 12 vezes uma TV nova, já compra uma logo de 70 polegadas, que é para ficar chique mesmo na sala, coloca. Quando está terminando de pagar, a geladeira estraga. Aí vai lá, compra outra. Quando está terminando de pagar a geladeira, o micro-ondas queima. Quando o micro-ondas está arrumado, o carro dá problema. E parece que tem algo que vive de problema em problema, prejuízo em prejuízo. Depois que o migrador foi embora, veio o devorador. O devorador se alojava na planta e sugava as proteínas, arrancando dela a capacidade de gerar, de produzir. De maneira que você olhava para a planta, ela parecia que iria gerar, mas alguma coisa sugou a capacidade de produtividade dela. E tem gente dentro da igreja vivendo isso. Você olha para ele e diz, esse menino tem um potencial de Deus. Deus tem uma palavra na boca dele. Esse rapaz vai tocar com graça. Essa moça vai ser um destaque nessa cidade. Mas não obstante ao fato de ter capacidade para gerar, parece que alguma coisa está roubando a capacidade dela produzir alguma coisa nessa terra. Tinha tudo para gerar, mas não gera. Tinha tudo para produzir, mas não produz. Tem tudo para crescer, mas não cresce. Devorador. E depois vinha o destruidor, que entra na raiz da planta e destrói por completo. Joel diz, a nação está sendo destruída pelo cortador, migrador, devorador, destruidor. Só que como bom profeta de Deus, Joel vê o problema, aponta o problema para a nação. Mas depois de apontar o problema, Joel, como profeta de Deus, pastor Aguinaldo, ele vai apontar a solução. Porque permita-me dizer, apontar problema qualquer um aponta. Apontar problema qualquer fofoqueiro aponta. A diferença de um fofoqueiro para um profeta é que fofoqueiro só fala do problema. Profeta, ele pode apontar o problema, mas ele vai mostrar a solução. E qual é a solução que o profeta aponta? Uma palavrinha que nós usamos pouco, deveria usar mais. Qual é? Arrependimento. Joel diz, querem que Deus salve a nação? Queremos, Joel, o que é que a gente faz? Joel diz, coloquem a boca no pó e clamem ao Senhor. Porque se a nação clamar, Deus se levantará e nos dará a vitória. Joel fala sobre arrependimento. Venham para a presença de Deus, e Deus mudará a história. Capítulo 1 é isso. Capítulo 2 do livro do profeta Joel é Deus dando uma palavra para o povo. E Deus chama o povo e Deus diz assim, Joel, prega arrependimento. Já preguei, ok. Então agora eu quero que você traga o povo na minha presença. E eu quero fazer promessas para eles.
Senhor, que promessas? Eu quero que você avise o meu povo que se eles vierem para a minha presença, pelo menos algumas coisas eu quero fazer. O que é que o Senhor quer fazer? Diga para eles que se eles vierem para a minha presença, o que faltou no passado, de hoje em diante, não faltará mais nessa terra. Diga para eles que eu restituirei o tempo que foi roubado. Olha que palavra de glória. Diga que eu restituirei o tempo que foi roubado pelo gafanhoto cortador, pelo migrador, pelo devorador, pelo destruidor. Senhor, só uma curiosidade, que foi: como é que o Senhor vai restituir o tempo? De duas formas, Joel. Quais são elas? Primeiro, eu vou parar a praga. É interessante, irmão, que uma nuvem de gafanhotos chega a 80 metros de altura. 100 mil gafanhotos se deslocando sobre uma nação. E eles não mudam de direção por nada. Nem o fogo muda a direção de uma nuvem de gafanhotos. Eles vêm e passam por cima. Só tem uma coisa que muda a direção de uma nuvem de gafanhoto. O quê? O vento, o frio. Porque o gafanhoto precisa do calor para se reproduzir. Se ele encontra uma frente fria, ele muda de direção. O que Deus estava dizendo é: vem para minha presença, porque quando o gafanhoto vier, o vento do meu espírito vai soprar. E vai mudar a direção, de maneira que a nuvem de gafanhoto estava vindo, o vento soprava e a nuvem tinha que mudar de direção. Eu vim aqui dizendo: toda nuvem contrária que estava vindo contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua igreja, contra a sua empresa, o vento já começou a soprar e Deus está mudando a rota. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma vai chegar na tua casa. Deus diz: primeiro, eu vou parar essa praga. Segundo, vou restituir o tempo. Como? Fazendo a terra produzir, por hoje e pelo tempo que foi roubado. Você perdeu de dar um glória. Eu vou até repetir para ver se melhora. Eu vou fazer a terra produzir, por hoje e pelo tempo que foi roubado. É mais ou menos assim. O cidadão pegava sementes, 5 sementes, e supondo que isso aqui que eu tenho na minha mão são sementes, 5 sementes, o cidadão ia lá e colocava a semente no solo, e dizia: eu vou orar, eu vou clamar, e Deus vai dar vitória. Eu coloquei 5 sementes no solo, e ele diz: quando eu voltar aqui, a chuva vai ter caído, o clima vai estar bom, o calor veio na hora certa, e a semente que eu coloquei 5, eu creio, quando eu voltar, vai ter 10. E ele então ia para casa, e ficava orando e dizendo: Deus, faz a terra produzir, faz a terra gerar, faz a terra produzir aquilo que eu coloquei lá. E ele tinha expectativa: quando eu chegar lá, plantei 5, vai ter 10. Só que quando ele estava orando aqui, Deus ia lá na terra, ele dizia para a terra: terra, produza por hoje e pelo tempo que foi roubado. E aí o cidadão passou a ignorar, ele dizia: eu vou voltar lá e eu coloquei 5, vai ter 10. Só que quando ele voltava, não tinha 10, tinha 20, porque a terra produziu por hoje e pelo tempo que foi roubado. Não, eu estou dizendo para alguém aqui que esse ano pode ser o ano de porção dobrada na tua casa. Não, eu vim dizer para essa igreja: esse ano pode ser o ano de porção dobrada no meio dessa igreja. Alguém diz que hoje não é tempo de crescimento. Alguém diz que esse ano não é ano de prosperidade. Alguém diz que esse ano não é ano de avivamento. Mas Deus me traz aqui para dizer: é ano de porção dobrada. É ano de porção dobrada. É ano de porção dobrada. Mas escute, me ajuda no som. Capítulo 2, Deus faz promessas. Capítulo 3, Deus diz assim: Joel, eu quero dar uma palavra para um povo específico aí. Para quem é que o senhor quer falar agora? Eu quero falar com aquelas nações que estão em volta de Israel, e que elas se aproveitaram
quando Israel estava frágil. Porque no tempo que Israel estava sofrendo com os gafanhotos, as nações em volta vieram e se aproveitaram da debilidade da nação. Aí Deus diz: Joel, abre a tua boca, que eu vou dar uma palavra para quem se aproveitou da carência do meu povo. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui, para dizer, irmão, nunca se aproveite da situação quando você vê um crente passando dificuldade. É mais ou menos assim, o crente está numa dificuldade, o carro dele vale 100 mil, porque eu sei que ele está na prova e eu ofereço 30. E eu compro o carro por 30. Porque ele está na prova, ele está na luta, então eu vou me aproveitar da debilidade dele. Mas uma hora Deus vai mudar a história dele e vai cobrar de quem se aproveitou no tempo da fraqueza. Deus disse: Joel, abre a boca e pode avisar essas nações que eu vou cobrar deles. Só que Deus faz a descrição do que aconteceu naquele tempo. No tempo que as nações atacavam Israel. E aí preste atenção no quadro que Deus vai descrever. Deus diz assim: naquele tempo deram um menino por uma prostituta e trocaram uma menina a troco de vinho para encherem a cara. Deus diz que naquele tempo que as nações oprimiam Israel, estava havendo, olha o texto, uma tríade. Estava havendo um cenário que se forma diante de nós, composto por 3 coisas. O quê? Jovens destruídos, a presença do vício e a busca da satisfação sexual. Olha para mim. Olha o que tinha naquele tempo: juventude destruída, busca de vícios e busca de satisfação sexual. Não sei se você consegue perceber, não parece que Joel está falando do nosso tempo? Já foi dito aqui, há uma juventude sendo destruída lá fora. Tem, nesse segundo, eu não acredito que tem jovens sendo destruídos. Saia do culto hoje e vá para a porta de qualquer baladinha aí. Você vai ver meninas entrando na prostituição. Você vai ver jovens que a mãe está na casa sem saber onde ele está e ele está se afundando na droga. Há uma juventude sendo destruída lá fora. Há uma juventude que nesse segundo está descendo os portais do inferno. Por isso, se você ainda, pai, mãe que está aqui, não abriu essa boca, não deu glória, eu vou te dar um motivo: o teu filho está aqui dentro, é para você glorificar a Deus. Jovens destruídos, mas ele também fala sobre os vícios, presença do vício, no álcool, na figura do vinho. Há uma juventude hoje que está lá fora, irmão, se afundando nos vícios. E esse vício está levando muitos à sepultura. O Brasil é o 8º país do mundo com o maior número de mortes por suicídio. E a maioria dos suicídios no Brasil se dá entre jovens, entre 14 e 29 anos de idade. Porque estão afundados naquilo que o mundo está proporcionando. Juventude destruída, vícios, busca pela satisfação sexual. Não preciso nem falar, a geração lá de fora, irmão, está debaixo de um bombardeio de erotização. E os jovens estão sendo erotizados, as meninas erotizadas, e pior, o mundo está investindo até nas crianças. Os que têm um pouquinho mais de idade aqui, que eu não vou me incluir no meio, mas os que têm um pouquinho mais de idade, lembra? Antigamente a gente podia colocar uma programação na televisão, sentar em casa com a família e a gente assistia. Hoje eu desafio qualquer crente colocar os teus filhos na frente da televisão 40 minutos e você não ser bombardeado por uma exposição de erotização, palavrões, palavras de baixo calão e situações que você como pai tem vergonha de mostrar para o seu filho. Porque estão erotizando, estão atacando. As meninas, os jovens, as crianças estão sendo levados por programas de televisão a terem relações cada vez mais cedo. Aí está a banalização do aborto, aí está a banalização da prostituição, aí está uma geração sendo bombardeada por estímulos erotizantes cada vez mais.
através de programas, através de rede social, através de coisas que muitas vezes nós não temos o controle. Estão erotizando porque querem destruir essa geração. Mas eu quero, junto com essa igreja, levantar uma voz profética e dizer: nessa última hora, os jovens não serão destruídos, mas no meio dos jovens, Deus levantará profetas e profetizas para a sua obra. Se alguém acredita nessa palavra, levante a sua mão para começar a aquecer a sua vida e a sua alma rumo ao que Deus tem para essa igreja nessa noite. Abra a sua boca, porque Deus está dizendo: no meio dos jovens vai ter profetisa, vai ter profeta. No meio dos jovens vai ter homens e mulheres que Deus levantará para a sua obra. Isso é mais rápido que o The Flash. Há uma geração sendo destruída. Há uma geração, só que preste atenção no que eu vou te falar. Quando Deus apresenta esse quadro, jovens destruídos, vícios, busca de prazer sexual, Deus diz: Joel, apresentou o cenário, apresentei. Agora avisa aí o quê? Que eu vou cobrar de quem? De quem entregou os jovens. Só que me dá medo. Que Deus diz assim: os jovens estão sendo levados. Os jovens estão indo. Mas avisa aí que eu vou cobrar de quem não cuidou dos jovens. Quer uma palavra clara? Ai de nós, se não cuidar dos jovens que Deus colocou dentro da igreja. Que Deus diz: se eles se perderem, vão se perder, mas eu vou cobrar de quem deixou eles se perderem. É por isso, irmão, escute, que o inimigo visa de todas as maneiras produzir em nosso meio uma ruptura geracional. Que a nova geração perca o contato com a antiga, e que a antiga perca o contato com a nova geração. Porque há uma geração aqui que entregou os jovens. E tudo que o inimigo quer é que em nosso meio haja uma ruptura geracional, e que uma geração não entenda a outra. Que os jovens olhem para os velhos e digam: vocês não sabem de nada. Que os velhos olhem para os jovens e digam: vocês aqui é só para fazer número. E quando há essa ruptura geracional, o inimigo se aproveita e uma geração inteira é levada. Por isso o inimigo quer promover uma disputa de gerações dentro da igreja, uma ruptura geracional. Pastor, e o que é que acontece quando há uma ruptura geracional e uma geração perde contato com a outra? Eu vou te mostrar. A primeira coisa que eu quero te mostrar que acontece quando há uma ruptura geracional, e eu vou pedir a gentileza de você acompanhar comigo, Juízes no capítulo 2, versículo de número 7 até o versículo de número 10. Juízes capítulo 2, versículo 7 até o versículo 10. Diz assim: o povo serviu ao Senhor, preste muita atenção, todos os dias de Josué e dos anciãos que sobreviveram a Josué, os quais tinham visto todas as grandes obras que Jeová fizera a favor de Israel. Porém, morreu Josué, filho de Num, servo de Jeová, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no termo de sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Agora preste atenção no versículo 10. Melhor, eu vou pedir, está na projeção aqui. Se não for pedir muito, nós podemos ler todos juntos. Eu conto até 3 e você, mas com voz de guerreiro, com força. Lê junto comigo ali, por gentileza. Vai, 1, 2, 3. Olha para mim aqui. Morreu a geração de Josué e levantou-se outra geração. Característica da geração que nasceu: não conhecia ao Senhor e nem tampouco a obra que fez a Israel. Mas aí me vem uma pergunta: a geração de Josué é a geração, meu irmão, que viu o Jordão abrir.
A geração de Josué é a geração que viu a muralha de Jericó cair. A geração de Josué é a geração que viu Deus entregar a terra prometida. Mas aí a pergunta vem: como é que uma geração dessa gera outra geração que não conhece o Senhor e nem sabe da sua obra? Eu lhe explico, sabe como? Porque em algum momento teve uma ruptura geracional. E os pais deixaram de sentar com os filhos. E os velhos deixaram de ensinar os jovens. E quantas vezes isso está acontecendo em nosso tempo, em nosso meio? Nós deixamos de sentar com os filhos e transferimos a responsabilidade da educação para a Netflix. Nós deixamos a responsabilidade da educação apenas para a escola, e nós não sentamos, nós não educamos, nós não falamos, e está nascendo uma geração que não conhece o Senhor e nem a sua obra. E às vezes nós ficamos batendo no peito e dizendo: no meu tempo é que era bom, no meu tempo é que tinha crente na igreja, no meu tempo a glória descia, no meu tempo a gente vinha e o congresso abalava a cidade. Ok, meu irmão, que no teu tempo foi uma bênção, nós acreditamos. Nós queremos saber hoje o que é que você tem feito é pela nova geração. Porque levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor, porque houve uma ruptura geracional. Deixaram de ensinar, deixaram de falar. Quer ver outra coisa que acontecia? 1 Samuel capítulo 8, versículo de número 1 até o versículo de número 6. Eu não vou ler esse, mas preste atenção. 1 Samuel capítulo 8, Samuel faz a transição da jurisdição de Israel para os seus filhos. E quando Samuel transfere para os filhos, a Bíblia diz que os filhos não seguiam o caminho do pai. E quando o povo começou a ser liderado pelos filhos de Samuel, eles perderam então o referencial de espiritualidade que eles tinham. E porque eles perderam o referencial de espiritualidade, a Bíblia diz que eles começaram a clamar e diziam: dai-nos um rei que reine sobre nós. Eles começaram a clamar por um socorro humano, por um talento humano. Sabe o que acontece quando há uma ruptura geracional? Primeiro, nasce uma geração que não conhece o Senhor. Segundo, a geração que vem começa a clamar por talentos humanos. Me parece que nós estamos em um tempo da hipervalorização dos talentos humanos dentro da igreja. Em alguns lugares por aí, vale mais o talento que o cabra tem do que o caráter dele. Em alguns lugares por aí, vale mais o talento que ele possui do que a vida que ele leva. E às vezes eu fico indignado com alguns crentes, irmão, que fica batendo palma para gente talentosa, mau caráter, talentoso, mas adúltero, talentoso, mas ladrão, e despreza os pequeninos da casa que vive com o joelho dobrado quando vem adorar a Deus aqui na frente. Há uma hipervalorização de talento humano nesse tempo, irmão. Já tem por aí até troféu talento. Troféu talento gospel. E está cheio de gente indo lá para receber o meu troféu. Eu vim aqui buscar a minha honraria pelo meu talento. E esqueceram que nós não temos nada, mas tudo é dele, por ele, para ele. A ele seja a glória nessa casa. Troféu talento. Mas o que acontece quando, pastor, nós estamos vendo uma hipervalorização de talento? Estamos. O problema é que eu vou na raiz do que está originando isso. O povo só clamou por socorro humano quando perderam referenciais de espiritualidade. E aí, com todo o respeito do mundo, mas eu preciso dizer, principalmente a nós, obreiros do Senhor, que estamos assentados no altar, nós temos o dever, a obrigação de ser referência para essa juventude que está começando. Porque se eles perderem o referencial de espiritualidade, eles começam a clamar por talento humano. E o talento humano só brilha quando não há espiritualidade na casa. Porque quando tem espiritualidade, a gente não quer talento humano, a gente quer a manifestação da glória. Deus quer promover uma conexão de gerações.
Mas o tipo de conexão de geração que Deus quer gerar em nosso meio não é aquela descrita em 1 Reis capítulo 13, versículo 18 e 19. 1 Reis capítulo 13, a Bíblia descreve um tipo de comunhão, de união de gerações que não é um modelo para nós. A Bíblia diz que havia um altar na cidade de Betel. E Deus levanta um profeta na terra de Judá e diz para ele: vai até Betel e profetiza contra o altar. Ele se levantou então em Judá, foi até Betel e profetizou contra o altar. Mas Deus disse para ele: depois que você profetizar, não pare nessa terra, se levante e vá embora. Ele veio e profetizou como Deus mandou. E quando ele está indo embora, a Bíblia diz que chega para ele um profeta velho. Chega para ele um profeta? Chega um profeta? Então veja, tem um profeta novo, que acabou de profetizar, um jovem. Ele profetiza, está indo embora, conforme Deus falou. Aí chega o profeta velho, ele diz: ei, vem na minha casa e janta comigo, almoça comigo, se alimenta comigo. O profeta jovem diz: não, Deus falou que eu não posso parar aqui. Ele diz: mas se Deus falou com você, Deus também fala comigo. Vem para minha casa. E ele desobedeceu, o jovem desobedeceu e foi com ele. Chegou e os dois estão dentro da casa. Agora olhe para mim e escute isso. Os dois estão na casa, os dois estão à mesa, estão se alimentando. Se você olha superficialmente para isso aqui, irmão, é a cena mais linda da Bíblia. Por quê? Porque você tem o profeta jovem sentado à mesa junto com o profeta velho. Você tem a nova geração junta com a antiga geração. Está tudo lindo, está tudo maravilhoso. O problema é quando você olha nos bastidores. Porque quando você olha nos bastidores, você não vê a nova geração junto com a velha geração. O que você vê nos bastidores é um profeta jovem com medo de obedecer a Deus e um profeta velho com inveja da nova geração. Você vê um jovem dizendo: eu não tenho coragem de obedecer o que Deus mandou. E você tem um profeta velho dizendo: quem esse moleque pensa que é para estar pregando desse jeito? Você tem um jovem covarde dizendo: eu tenho medo de obedecer o que Deus falou. E você tem um velho dizendo: esse menino está querendo crescer demais, esse menino está achando que é bom, no meu tempo eu era melhor do que ele tem ciúme, ele tem inveja. E aí alguém diz assim: pastor, mas eles estão à mesa. E escute o que eu vou te dizer: Deus não quer comunhão de mesa, Deus quer unidade de propósito. Não adianta estar à mesma mesa, não adianta estarem à mesma mesa, no mesmo ambiente, se estão se degladiando. Não adianta tomar santa ceia junto, se está brigando nos bastidores. Deus quer a unidade de propósito. Deus não quer comunhão de mesa, Deus quer unidade de propósito. Escute o que eu vou te dizer: Deus quer menos comunhão de pizzaria, comunhão de churrascaria. E Deus quer mais unidade de propósito. É mais reunião de oração, é mais reunião de jejum, é mais reunião de quebrantamento na presença do Senhor. Estão se degladiando. Deus deseja promover, escute, uma conexão de gerações aqui nessa noite. Deus quer promover, escute, em nosso meio, o que foi vacinado pelo profeta Malaquias. Escute, Malaquias capítulo 4, versículo 6. Eu vou pedir se você puder projetar isso aqui. É o caminho para o encerramento. Deus quer fazer isso em nosso meio, Deus quer fazer isso conosco. Me ajuda? Malaquias capítulo 4, versículo 6. Diz assim, olha, preste atenção. E ele quem? O Senhor, converterá o coração dos pais aos filhos. Só que para que a obra não fique incompleta, ele diz assim: e o coração dos filhos converterá aos seus pais. Sabe o que Deus está dizendo? Deus estava dizendo o seguinte: eu vou pegar a antiga geração e eu vou voltar o coração deles para os jovens. Só que eu vou pegar o coração dos jovens e eu vou voltar para a antiga geração. E vai haver unidade. E quando tiver unidade, Deus derramará da sua graça. Dominante Kawassad, a terra nubracaia. Que não se cumpra em nosso meio, que nós estejamos divididos geracionalmente,
que não se cumpra em nosso meio a desgraça que veio sobre Davi. Qual é a desgraça que veio sobre Davi, pastor? Davi foi um sucesso no trono, mas foi um fracasso no meio de casa. E você vê o fracasso de Davi quando ele, em 1 Samuel capítulo 12, um filho de Davi vai e estupra a própria irmã. E quando esse filho chamado Aminon estupra a irmã chamada Tamar, chega no ouvido de Davi, Aminon estuprou a sua irmã. Sabe o que é que Davi faz? Nada. Fica quieto. Como ele não fez nada, o seu filho mais velho, Absalão, se levanta e diz: se meu pai não defende a honra da minha irmã, eu defenderei. E ele vai e mata Aminon. Quando Absalão mata o próprio irmão, sabe o que é que Davi fez? Nada. O Absalão fica com medo, foge. Ele está longe. E quando ele está longe, sabe o que Davi faz? Nada. Por interferência de um general, Joabe, o menino pode voltar. O menino volta para Jerusalém e ele vai morar perto do palácio de Davi. Quando ele está morando perto do palácio de Davi, sabe o que Davi faz? Nada. Chega uma hora que o menino está tão desesperado, pastor Aguinaldo, que ele manda um recado. E ele diz: fale para o meu pai que me mate, mas que pelo menos fale comigo. O menino se perde, monta uma rebelião contra o pai. Nessa rebelião, no processo, ele morre. Quando ele morre, chegam para Davi e dizem: Davi, o seu filho Absalão, um menino lindo, a Bíblia diz que era o mais bonito de Israel, um menino com um potencial incrível. Chegam para ele e dizem: Davi, o teu filho Absalão morreu. Quando diz o teu filho Absalão morreu, a Bíblia diz que Davi se lança em solo e ele começa a gritar dizendo: meu filho Absalão, meu filho Absalão. Ele chora agora por um menino que ele não ajudou quando precisava. Eu vim aqui te dizer em nome de Jesus, que nós não venhamos chorar pelos que estão fora e desprezar os que estão dentro. Que nós não venhamos chorar por aqueles que saíram enquanto pisamos nos que estão dentro. Que nós não venhamos fazer o culto da volta para casa enquanto chutamos de casa aqueles que estão dentro. Que não se cumpra em nós esse sentimento de divisão, de partidarismo, mas que hoje haja união dentro dessa casa. Deus quer unidade de propósito. Deus quer união. Deus não quer, Deus não deseja, em hipótese alguma, que haja uma briga geracional em nosso meio, mas que nós estejamos unidos, porque a Bíblia diz: na união do seu povo, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Escute, eu quero encerrar, mas eu não posso encerrar essa mensagem de outra forma. O Espírito de Deus colocou isso no meu coração. Os jovens que estão aqui, os jovens, vocês podem vir correndo aqui diante do altar? Vem bem pertinho do altar aqui, que eu vou precisar de espaço. Os jovens, vem, jovens, adolescentes, vem. Chega bem pertinho e você vai entender o que eu vou fazer. Vem. Preste atenção. Chegaram aqui os jovens, adolescentes, vieram. Lucas, vem também. Você não é tão jovem assim, mas não. Ops, ei. Os pais que estão aqui, seu filho está aqui na frente? Aonde estão os pais que estão aqui, que o seu filho está aqui? Levanta a mão. Então preste atenção, de uma forma ordeira. Preste atenção. Pai, mãe que está aqui, saia do seu lugar e venha até onde está o seu filho aqui. Vem. Vem. Pai, mãe, chega até próximo do seu filho. Junta aí. Depois que estiverem aqui eu prossigo. Vem. Localiza ele aí. Se você está perdido aí, grita aí pro teu pai, pra tua mãe, ele já te acha. Eu tô aqui. Localiza ele aí. Localizou?
Isso, primeiro vocês. Chega aqui. Localizou? Todo mundo já está aí com o pai, com a família, tá? Amém? Tem um menino pulando ali, ó. Eu acho que ele está procurando o pai ou a mãe dele. Achou? Não, tem um menino que está perdido ali, gente. Pelo amor de Deus, salva ele. Ele está procurando o pai e a mãe. Localizou? Cadê? Ele está perdido, irmão. Ele está gritando, não. Ele vai chorar. Como é o seu nome? Hã? Eric. Cadê o pai e a mãe do Eric? Tá por aí? Já foi? E essa aí é o quê? Irmã? Ah, tá valendo. Preste atenção. Pastor, eu estou sozinho, minha família não está aqui. Procura um amigo, uma amiga. Chega perto dela aí. A igreja pode ficar em pé? Preste atenção no que eu vou te fazer aqui, ó. Observe isso aqui, ó. Pai e mãe que está aqui, abraça o seu filho. Pastor, isso aqui é de praxe. Vem aqui, pastor Guinaldo, só para você me ajudar. Todas as vezes que eu ministro isso aqui, acontece algo recorrente. Quando eu peço, abraça o seu filho, muitos pais fazem isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Abraço de lado. Porque não quer olhar nos olhos. Porque se olhar nos olhos, o olhar do filho vai dizer: eu espero mais de você como pai. O olhar do pai vai dizer: eu queria que você me honrasse mais. Então eu vou te dar uma oportunidade. Vira de frente para o seu filho agora, olho no olho. E agora preste atenção no que eu vou te dizer. Durante 2 minutos, 3 minutos, eu não vou orar por vocês. Eu vou dar a oportunidade de você liberar uma sentença profética sobre os teus filhos. Não sou eu que vou falar, é você. Aquilo que Deus colocar no seu coração, é hora de você falar. Porque eu vou te dizer algo, esse menino está esperando você olhar para ele e dizer: eu tenho orgulho de você. Essa menina está sonhando com o dia que você vai dizer para ela: me perdoa por ter tentado o aborto, porque você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Esse menino está esperando você dizer para ele: eu te gerei para ser um pastor, eu te gerei para ser uma profetisa. E eu vou te dar 2 minutos. Comece a orar pela sua família e libere sentenças proféticas sobre eles. Diga: você é uma bênção. Diga: você é um presente que Deus colocou na minha vida. Eu te gerei para viver propósitos gloriosos do Senhor. Eu te gerei para viver coisas grandiosas nessa terra. Deus te colocou nesse mundo não para morrer em depressão, mas para ser um tesouro precioso que vai impactar gerações. Libere sentenças proféticas aí no banco. Aproveite esse momento de comunhão e ore por alguém que está perto de você também. Aqui na frente, ore. Ore, solte a sua voz. Enquanto a Camila vai estar louvando o Senhor ali, libere sentenças proféticas. Diga: não fique calado, pelo amor de Deus. Diga uma palavra de bênção sobre a tua casa. Ore, levante a sua voz, ore. Diga para ela: você é preciosa. Diga: eu tenho orgulho de você. Perdoa as palavras que eu já te disse que te machucaram. Perdoa. Eu abençoo a tua história. Eu abençoo os teus sonhos. Eu abençoo os teus projetos a partir de agora.